Bom dia, queridos. Se você está com acesso à sua aula aí, pega aí. Se não, eu mandei também no grupo PDF, se quiser usar lá também. Caso acabe, alguém quiser imprimir lá, o pessoal tem. Mas acho que não vai acabar, não. Imprimir bastante. Vamos orar? Para nós iniciarmos aqui. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, exaltado sobre todo o universo. Senhor é o Deus, Senhor de todas as coisas. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que possamos, ó Deus, caminhando pela tua palavra, compreender a mensagem que o Senhor tinha para o povo no passado e tem para nós hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, chegamos aqui no último livro dos profetas e último livro do Antigo Testamento no nosso cânon, ok? Como na EBD nós não estamos seguindo a ordem canônica do nosso cânon, estamos seguindo a ordem canônica da Bíblia Hebraica, e isso não é porque a gente acha que ela é melhor, não, tá? Foi só uma forma da gente fazer algum tipo de divisão lógica em 3 partes, foi só por isso, tá bom? Foi por mais nada. Então, como a gente está seguindo, esse não é o último estudo de Antigo Testamento que a gente vai fazer. Aqui a gente está acabando a sessão dos profetas, mas depois nós teremos a sessão dos Ketuvim, os escritos, que vai ser daqui a um ano, a gente vai ter essa sessão, tá? No final da aula de hoje eu vou fazer uma mini propaganda do próximo tema da EBD, porque assim, ó, eu acho que vai ser a coisa mais legal que a gente já teve na EBD aqui, vai ser muito legal. Então nós vamos falar hoje do livro do profeta Malaquias, o último livro do rolo dos 12, o último livro dos profetas e no nosso cânon, o último livro do Antigo Testamento. E cronologicamente, meus irmãos, está certo, tá? Malaquias não necessariamente é o último dos livros escritos, a gente tem algumas dúvidas sobre isso, mas ele está no grupo dos últimos, tá bom? Ele está no grupo dos últimos. Ele é um livro também pós-exílico, tá? Então depois do período do exílio. Isso aí é certeza, a gente tem certeza disso. A gente não sabe exatamente se Malaquias escreve esse livro ou tem essa profecia, né? Antes do período de Esdras e Neemias, durante ou depois, né? Eu tendo a pensar que é depois, porque ele fala sobre sacrifícios e aí tem alguma questão do templo que dá a entender que o templo já estava de alguma maneira reestruturado de alguma forma, mas tem alguns debates sobre isso, né? Mas é um livro aí que é um livro simples, ele não é um livro complicado. E é um livro que deixa na nossa boca assim, um sabor meio amargo. Porque você está chegando no final do Antigo Testamento e parece que os mesmos problemas estão acontecendo de novo. Ainda bem que o livro também traz esperança, porque ele vai trazer as mesmas críticas que todos os 11 profetas menores trouxeram e que os outros profetas também, até os profetas maiores também. Críticas sobre uma série de condutas erradas do povo, tá bom? Então esse será o livro do profeta Malaquias. Quem foi esse profeta Malaquias? A gente não tem outra informação senão essa aqui. E o título aqui do livro não ajuda muito a gente, né? Ele só fala uma advertência, né? E fala que é uma advertência que é de uma visão, de uma profecia dada ao profeta Malaquias, né? Então, o versículo 1 aí é só uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, e pronto, acabou. Então, não informa muito, né, sobre quem é Malaquias e qual é a questão dele, tá bom? Mas é um livro muito organizadinho, ele tem uma estrutura bem perceptível. Ele é um livro em que Deus confronta o povo por causa dos seus pecados. E esses confrontos se dão em forma de discussões ou disputas, em que Deus vai diante de Israel, traz um problema,
Israel faz uma espécie de questionamento sobre isso para Deus, e Deus então expõe qual que é esse problema. Tá? Essa é a estrutura, e são 6 discussões desse tipo. 6. No livro de 4 capítulos. 6 discussões. Tá? Então, essas 6 discussões vão seguir essa estruturinha aí de uma declaração, uma pergunta do povo e uma resposta de Deus. Ele vai seguindo essa estrutura. Tá? E aqui para nós o contexto histórico ajuda bastante, porque sendo um livro pós-exílico, a gente está falando de um período em que o povo ficou lá na Babilônia, né? Ficou lá no exílio, na Mesopotâmia, e voltou. E agora que o povo voltou, ele é tomado por uma espécie de apatia espiritual, tá? Que leva a diversas corrupções litúrgicas, corrupções sociais, muitas corrupções que o povo vai praticando por causa dessa falta de zelo com a conduta que Deus pede na sua lei. E é muito importante a gente entender o que significa essa falta de zelo no período pós-exílio. Gente, isso é uma chave para a gente entender o Novo Testamento. A gente às vezes vai para a Bíblia e lê todos os textos desconsiderando em qual momento esses textos chegaram para os leitores originais. E dá para entender a maior parte desses textos mesmo assim, mas a gente perde alguns detalhes muito importantes. Esses profetas pós-exílicos, eles têm uma preocupação gigantesca. E essa preocupação é a de que o povo cometa os mesmos erros do passado que levaram o povo ao exílio. Só que agora eles estão numa condição diferente daquela da qual eles saíram. Porque quando eles foram para o exílio, ainda que os reinos estivessem divididos, tinha rei, tinha templo, tinha sacerdote. Mas agora eles voltam, e eles voltam sem rei. Eles ainda têm sacerdotes, os sacerdotes são reinstituídos, eles ainda têm, ou eles constroem, na verdade, um templo, né? Reconstroem um templo, então o templo fica ali, aparece, né? Eles redescobrem a lei, eles não tinham lei quando eles voltam, mas eles redescobrem a lei, mas o rei eles não têm. Então, cai sobre o povo uma espécie de responsabilidade profunda de ser fiel à lei de Deus, porque agora não tem mais o rei para ficar determinando a lei. Se o povo se corromper, não vai ser o rei persa que vai se preocupar com isso. Ele está nem aí, ele nem segue essa lei, entendeu? Então acaba que é um período da história de Israel em que existe uma exigência muito aprofundada em cada fiel de ser fiel. Por um lado, isso parece muito bom, né? Puxa, que coisa boa, né? Parece até uma reedição da vontade de Deus no período de Juízes, que Deus fala, eu queria reinar sobre o povo, vocês quiseram um rei, né? E aí parece que agora, de fato, Deus vai poder reinar sobre o povo, porque eles não têm um rei judeu, eles têm um governador colocado pelos persas. Mas isso levou a uma consequência não tão boa. Um legalismo muito dedicado, um legalismo muito intenso, por causa desse zelo todo. Por quê? Porque se as estruturas religiosas forem muito coniventes com a corrupção do povo, o povo todo vai para o exílio de novo. Então a resposta a isso não foi a resposta mais sábia. Foi, vamos pesar, vamos fiscalizar até quantos passos dá. Ainda não tinha isso, tá? Isso foi uma tradição posterior. Mas ela é a partir desse momento. Aquilo que você vê do legalismo dos fariseus no Novo Testamento surge desse tipo de pensamento. E também surge nesse momento uma esperança muito grande do retorno dessa autonomia desse povo. Que esse povo
vai se livrar desse domínio estrangeiro. Ele vai se livrar do domínio dos persas. Começa aqui e vai sendo reinterpretado na história de Israel de acordo com o novo dominador. Então os persas primeiro, os macedônios depois eles têm um período de autonomia que é o período dos macabeus, depois os romanos, e sempre vai ser reinterpretado. Se a gente for fiel à lei de Deus, o Senhor reinará a partir de Sião. E quando ele reinar a partir de Sião, não vai ter nem persa, nem macedônio, nem ptolomaico, nem o Antíoco Epifânio, nem César. Ninguém vai reinar sobre nós. É o Senhor mesmo que vai reinar sobre nós. Entendeu? Então esse período, ainda que ele não tenha tantos escritos sobre ele no Antigo Testamento, alguns vão dizer que a maior parte são desse período, mas eu não digo isso. Ainda que não tenha tantos escritos desse período no Antigo Testamento, é um período importantíssimo para a gente entender o Novo Testamento, porque essas ideias vão surgir aqui, nesse momento, tá? Ou melhor, a partir desse momento, não só nesse momento, mas a partir desse momento. Tudo bem? Beleza? Então fica uma expectativa de reavivamento, uma expectativa da vinda de Deus e tal. E aí fica essa preocupação muito grande com o zelo do povo. Ao mesmo tempo, esse povo quando volta meio perdidão. Por quê? Sim, a parte mais fiel e religiosa quer muita fidelidade. Mas eles ficaram décadas lá no exílio e agora eles voltam meio sem saber qual é que é, entendeu? Então eles voltam. A princípio voltam até louvando a Deus, né, exaltando, vamos lá construir um templo e tal, mas depois tem um desânimo muito grande. A gente vê isso lá no período de Esdras, Neemias e nos livros de Ageu e Zacarias. Aí vem a construção do templo, tudo, a redescoberta da lei, um fogo novamente de fidelidade, né? Mas depois certamente vem uma queda de novo. Isso colocando Malaquias depois disso, né, que é onde eu estou colocando ele. Vem uma queda de novo. Isso a gente sabe porque na nossa vida é assim também, né, queridos? A gente também tem esses altos e baixos. Até como indivíduos, mas também como povo, né? Também como povo. Então, é nesse momento que Malaquias escreve. Veja, esse período, ele não é marcado por uma descrença, por um abandono da fé. Ele é marcado por uma falta de compromisso. Entendeu? É uma falta de compromisso. As pessoas oferecem sacrifício, mas oferecem de qualquer jeito. Elas oferecem sacrifício, mas elas não se preocupam com a sucessão da fé para os seus filhos, a partir de uma autenticidade do seu relacionamento com Deus. Entendeu? Então, de certa forma, eles começam a viver um tipo de religião mais nominal, seguindo a lei mais ou menos, sem cumprir o que Deus pede, desprezando na verdade quem Deus é, e vivendo, vamos lá que isso aqui é a nossa prática corriqueira. E aí Malaquias vai trazer uma convocação do povo, né? Uma admoestação e exortação e encorajamento para o povo seguir a lei de Deus. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, as 6 discussões vão mais ou menos nesse caminho aqui, tá? E acho que eu cobri aqui a introdução toda do livro. Aí nós vamos passar pedacinho por pedacinho, tá bom? Só que a gente vai passar, eu quero deixar um aviso aqui. Eu ia colocar até uma nota de rodapé, mas eu não sei se está acontecendo a configuração da impressora, fica essa margem toda grandona, né, embaixo e em cima. Mas no meu arquivo, ele não tinha espaço mais, aí eu não botei a nota, então eu vou falar aqui publicamente. Aqui, ó, uma caminhada por Malaquias, está vendo ali? Dali para frente eu não escrevi nada, queridos. Tudo isso foi tirado do livro, lendo a Bíblia livro por livro, do Gordon Fee e do Stuart, tá bom? Então são todas palavras dele. Inclusive eu vou discordar de um ponto aqui. Eu até pensei em acrescentar a minha objeção, mas falei, não, vou respeitar o texto dele e eu faço a objeção publicamente. Tá bom, gente? Então nós vamos caminhar aqui pelas discussões entre Deus e o povo aqui em Malaquias. Primeiro, o título, já falei aqui, né? Não ajuda muito, não fala quem é o profeta, não fala qual época que foi isso, uma coisa bem genérica aí, né? Agora vamos lá, primeira discussão.
uma discussão sobre o amor de Deus, o amor de Javé. Abre sua Bíblia aí em Malaquias 1, 2 e 5, para a gente ver aí essa primeira discussão. E ela vai demonstrar para a gente como essa estrutura funciona, né? Estou falando assim, questionamento do povo. Parece que o povo joga, né, uma acusação, joga atenção. Não, é uma pergunta mesmo, né? É uma pergunta mesmo. Tá? Então, Malaquias 1, 2 a 5 diz assim: Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Viu? É essa a pergunta. Entendeu? É essa a pergunta do povo, né? Eu sempre os amei, o Senhor está dizendo isso. Essa é a declaração do Senhor. Aí o povo faz um questionamento. Nos amou como? Quase que, então prova. E aí Deus dá um exemplo de como ele amou. Eu vou ler e já explico já. Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terra devastada e entreguei a sua herança aos chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor sairá para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos, exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O que acontece aqui? Esaú e Jacó eram irmãos. Jacó deu origem a um povo chamado Israel, que era o nome de Jacó também, né? O nome de Israel. E Esaú deu um povo também com o seu nome, Edom, que era um outro nome de Esaú também, por causa, inclusive, né, seus pelos avermelhados, né? Edom. E eles viviam hermanados, de certa forma. São povos irmãos, sempre moraram próximos, com rivalidades e amizades no decorrer da história. Mas, no período da invasão dos assírios, os edomitas, né, descendentes de Esaú, se posicionaram contra Israel, a favor dos assírios. E no período de todo o exílio, da mesma forma. Ao ponto que a gente tem livros da Bíblia falando exatamente sobre isso, especialmente aquilo que a gente já estudou, Obadias, que fala como os edomitas vão sofrer porque se colocaram contra os seus irmãos, Jacó. Então, a partir dali, Deus está falando: olha como eu provo o meu amor para com vocês. Eu escolhi vocês, eu estou com vocês. E por causa disso, por causa dessa fidelidade, o seu inimigo é meu inimigo. Que é algo que é parte da aliança de Deus lá em Abraão: eu abençoarei quem vos abençoar e amaldiçoarei quem vos amaldiçoar. Então Deus estava demonstrando na sua oposição a Edom a sua aliança com Israel. E lembrando, queridos, para nós essa palavra aliança, ela sempre envolve um pensamento assim, de interesse, né? Não, vamos fazer uma aliança aqui. Eu nem gosto de você, mas vamos fazer uma aliança aqui. A gente vê aí nos acordos internacionais, nas relações internacionais, países que às vezes têm rivalidades históricas firmando alianças, né? Então, aliança e amor não andam sempre juntos na nossa mentalidade. Mas no Antigo Testamento, a aliança de Deus era a demonstração do amor de Deus. Aí eu falei sobre isso no domingo passado, né? Sobre o Salmo 100, falei, né, sobre o amor leal de Deus. Falei, vocês não lembram? Estou profundamente triste hoje, ainda bem que eu não prego agora. Esse Juliano foi obrigado, porque eu estou ofendido, brincadeira, gente. Sobre o amor leal de Deus, a ideia é que Deus ama e faz uma aliança. Por quê? Porque Deus não faz aliança por interesse, porque você não tem nada para oferecer. Ele faz porque Ele quer, baseado no amor dele. Então a aliança de Deus é uma expressão do amor dele, entendeu? Ele escolher esse povo é uma expressão do amor dele. Então ele firmar essa aliança e demonstrar essa aliança em oposição aos inimigos de Israel era uma demonstração do seu amor. É isso que ele está falando aqui. É dessa maneira que eu amei vocês. É só dessa maneira que ele amou? Não. O amor que dura para sempre é demonstrado em tudo, na criação, na forma como Deus livrou o povo do Egito, nos milagres, na lei que Ele deu para o povo. A gente acha que a lei de Deus é só uma forma de ter como nos acusar, né? Mas essa é uma leitura errada da lei, tá bom? É uma leitura errada de Paulo. A gente lê Paulo errado, achando que Paulo está lendo a lei de um jeito. Paulo não está lendo a lei desse jeito, e nem a gente está lendo Paulo do jeito certo.
E aí a gente faz essa confusão toda e acha que a lei só existe para Deus mostrar como a gente está errado. O povo de Deus sempre tomou a lei como uma graça, sempre tomou a lei como uma dádiva. Nós temos a lei de Deus, então a gente pode andar em justiça, olha que maravilha. Entendeu? Mas eu não vou me delongar mais sobre isso agora. Então, todas essas expressões da aliança de Deus são expressões do amor dele. E um deles é: quando vocês foram tratados injustamente por Edom, eu me opus a Edom. Eu amo vocês. Tudo bem? Segunda discussão, sobre oferta de sacrifícios inaceitáveis. Olha só, a partir do versículo 6 aí, desse capítulo. Será que dá para a gente ler tudo? Vamos ler o livro inteiro hoje, gente? Estamos com tempo? Vocês estão com tempo? Vamos lá, esse aqui é mais longo, né? São vários versículos. Vamos lá. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Ele está fazendo uma crítica a Israel, mas ele está focando essa crítica nos sacerdotes. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Trazendo comida impura ao meu altar, mas ainda assim perguntam: de que maneira te desonramos? Duas perguntinhas aqui na mesma discussão, né? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Até aqui só, vou ler tudo. Então, ele está trazendo um sinal de como esse povo não estava agindo com a fidelidade devida a Deus. Porque na hora de prestar culto a Deus, eles estavam negligenciando os detalhes do sacrifício. E como que é isso? Se você continuar lendo o livro, você vai ver. Eles, quando iam oferecer sacrifício, tinha que ser como? Tinha que ser um animal que fosse puro, saudável, certo? Que tivesse na idade correta, tudo certinho. Mas eles estavam oferecendo animais assim, menos valiosos. Por quê? Tem que pegar um animal bonzão, que eu posso botar no leilão aqui, né? E ganhar uma grana. Um reprodutor aqui, que vai me dar vários outros animaizinhos. Eu vou dar um aqui que já está meio, né, doente, envelhecido, cego. Fala até de animais cegos aqui, né? Vou entregar um animal assim, né? Que aí eu fico com mais lucro para mim. E o que é muito curioso, porque ele poderia simplesmente dizer: não gosto desse negócio de sacrifício, vou entregar animal nenhum. Ou ele poderia dizer: sou fiel a Deus e vou fazer da maneira como Deus pediu. Mas tenta ficar no meio do caminho. Não, eu vou oferecer sacrifício, mas também não precisa ser esse, né, Deus? Entendeu? E aí Deus está exigindo a fidelidade. Espera aí, vocês estão sendo infiéis, vocês estão desprezando a minha mesa. Vocês estão desprezando a minha mesa. Era melhor que a gente encerrasse isso tudo, fechasse esse templo, né? Versículo 10 fala isso, né? Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos, não acenderiam inutilmente o fogo do meu altar. Está vendo? É Deus mesmo falando. Era melhor que vocês tivessem, então, abandonado o sacrifício, ao invés de ficar fazendo esse tipo de sacrifício que é inútil, tá bom? E aí ele faz essa advertência focando principalmente nos sacerdotes. Por que nos sacerdotes, meus irmãos? Porque eles eram responsáveis pelos sacrifícios, tá? Eles eram responsáveis pelo culto, pelo sacrifício. Eles tinham que zelar pela forma correta de adoração, tá bom? Irmãos, algumas pessoas pegam esse texto, ou textos como esse, e falam assim: tá vendo? Então a gente deve, nos nossos cultos, a gente deve também buscar saber como que Deus quer esse culto, tá? A gente precisa de uma teologia do sacrifício que seja um pouquinho melhor do que simplesmente achar que a maneira como a gente presta culto hoje é traduzível diretamente dos cultos do Antigo Testamento. Eu vou explicar. O culto do Antigo Testamento, ele era concentrado no sacrifício. Ele tinha o seu lugar específico e ele tinha um sacerdote humano específico, certo? Os nossos cultos, os cultos que nós celebramos, como que nós vamos celebrar daqui a pouco, eles sequer são baseados nessa forma de liturgia. Não são. Para nós, especialmente para nós evangélicos, não são.
eles são um desenvolvimento dos encontros do povo na sinagoga. Certo? Na sinagoga. Por quê? Porque nós entendemos que o culto é espiritual. O verdadeiro culto, do verdadeiro sacrifício, ele é espiritual. Entendemos isso a partir do quê? A partir do Novo Testamento. Jesus Cristo falando para a mulher samaritana: olha, vem o dia, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa se é no monte, no templo, onde for, adorarão o Pai em espírito e em verdade. O culto é espiritual. Paulo falando aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o seu culto racional, ou a tradução que eu prefiro, eu acho que é melhor no sentido ali, apesar de que racional é mais literal, mas no sentido, esse é o nosso culto espiritual. Espiritual. Então, a ideia é, esse culto, ou o texto que nós lemos lá de 1 Pedro, que nós, nos aproximando da pedra viva, nos tornamos pedras com as quais se constrói um templo onde se oferecem sacrifícios espirituais. Então, os nossos cultos não são sacrifícios. Na Igreja Católica, a missa é um sacrifício, é um novo sacrifício. Toda missa é o sacrifício de novo do Cordeiro. Nós não entendemos dessa maneira. O verdadeiro sacrifício, o verdadeiro culto é espiritual através de Jesus Cristo. Então, o que são os nossos cultos? São celebrações do povo reunidos para se encontrarem com Deus em congregação e dessa maneira reforçar essa identidade que tem dada pela graça de Deus, exaltando quem Deus é e lembrando quem nós somos diante dele. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, corre lá na mensagem do domingo passado sobre o Salmo 100, eu falei bastante sobre isso lá. Tá? Recordamos quem Deus é e quem nós somos, o que Ele nos fez ser. Tá bom? Então, essa tradução direta não acontece dessa maneira. Agora, o Novo Testamento dá princípios para o culto? Dá. Para esse tipo de culto que a gente tem? Dá. Dá princípios, fala para fazer tudo com decência e ordem, fala para quando um falar, um se levantar para profetizar, por exemplo, o outro senta para não falar ao mesmo tempo, dá um monte de princípios, um monte. Tá? Mas são bem menos detalhados do que os princípios e as leis dadas para o sacrifício do Antigo Testamento, tudo bem? Então, como a gente pensa um culto hoje? Hoje a gente pensa o culto a partir daquilo que o culto ensina, segundo a aliança que a gente tem com Deus em Cristo. Porque era dessa maneira que o sacrifício também era feito, tá bom? Então, se a liturgia tem algum tipo de tradução, tem essa. A liturgia ensina o povo. A liturgia do Antigo Testamento ensinava sobre a santidade de Deus, o pecado do povo, o perdão de Deus, o custo desse perdão que era o sacrifício, a pureza que Deus exigia do seu povo, essas coisas todas. No Novo Testamento, nesse período neotestamentário que nós vivemos, o culto lembra todos esses aspectos que nós temos em Jesus. Porque agora, aquilo que estava latente no sacrifício do Antigo Testamento, agora está patente para nós. Está visível e presente. Tudo bem? Está explícito. Então, a gente vai e celebra o culto dessa maneira. Então, esse princípio é o princípio do nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Por isso que as nossas canções têm que ser bíblicas, a nossa pregação tem que ser bíblica, a nossa ceia tem que apontar para quem Jesus Cristo é, para o sacrifício dele. Por isso que a ceia não pode ser uma vivência que não reflete no significado do corpo. Paulo chama atenção para isso. Olha, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Esse sentido da realidade do perdão e do verdadeiro sacrifício que Deus tem. Tá bom? Então fala assim, o povo está aqui, tem que restaurar o culto, olha lá como está sendo dito na Torá e faça daquela maneira. Então tá bom, então nós também vamos procurar isso na Bíblia. Você não vai achar nesse nível de detalhes. Você não vai achar nem, por exemplo, essa disposição que vocês estão sentados, você não vai achar. Tem umas linhas de cristianismo aí, que só fazem no culto aquilo que está dito no Novo Testamento, sobre culto. Então, por exemplo, eles não usam instrumentos musicais, porque no Novo Testamento não fala que eles tinham instrumentos musicais. No Antigo fala, né? Mas no Novo não. O que fala? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ah, então tem cântico, então vamos cantar, mas não vamos tocar. Então é tudo a capela.
Existe essa exigência na Bíblia? Não existe. Existe esse princípio na Bíblia? Não existe. Mas é uma tentativa de encontrar uma Torá para nós, como o povo tinha que encontrar uma Torá para o sacrifício. Mas não tem essa Torá, ela não existe. A única Torá que tem é aquela. Entendeu? Então esse que é o problema, tá, queridos? Eu não estou falando que Deus não aceita aquele culto, não. Estou só falando que é um preciosismo que a Bíblia não está exigindo. Certo? Não estou dizendo que eles não estão cultuando a Deus. Acho que estão, né? Afinal de contas, o verdadeiro sacrifício é do próprio corpo. E eu acho que eles estão fazendo. Mas o problema é eles olharem para a gente e falar, vocês é que estão errados. Eu acho que também não estamos, não. Fala, Juliana. Qual igreja que é? Não vou falar, eu não sei o nome, na verdade, para ser bem sincero. Eu sempre erro o nome dessa igreja, então não vou falar que eu vou acabar acusando a igreja errada. Vou te dizer, a que eu estou me referindo não usa. Mas eu não conheço todas. Pode ser que alguma use. Vou dizer... vou contar uma coisa sobre isso. Eu realmente, gente, se eu soubesse o nome, eu não falaria também. Mas eu não lembro. Eu não lembro mesmo, tá? Eu não estou fingindo aqui, eu não lembro mesmo. Mas essa igreja ela tem uma interpretação interessante. Por que tem banco? Porque Paulo fala quando um levanta, o outro assenta, então pode ter banco. De verdade, nada que não está no Novo Testamento pode estar presente. É esse princípio levado ao extremo, entendeu? De encontrar no texto. É complicado. Fala, Ru. Também. Tem igrejas que só cantam salmos, mas esse é por outro motivo, tá? Mas é isso também. Aí é uma preocupação de estar usando alguma coisa que não seja inspirado, né? Esse é um ponto bem polêmico. eu vou destrinchar aqui um pouco. Algumas pessoas olham para esse texto que eu falei, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, e diz que ali é uma divisão tríplice entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Alguns fazem essa interpretação. E eles dizem o seguinte: o que são salmos, hinos e cânticos espirituais? São os salmos, literalmente, hinos, que são canções doutrinárias, e cânticos espirituais, que são canções mais de um relacionamento, de um sentimento, né? Do encontro pessoal com Deus. A partir dessa interpretação, dizem, então, salmos está dentro, mas também estão hinos e cânticos espirituais. Outros vão dizer que não, que tudo ali são 3 palavras significando a mesma coisa. Que também é uma maneira muito comum. Esse tipo de redundância hoje para nós é visto como uma coisa ruim, né? Em termos assim, gramaticais, estilísticos, né? Mas não era assim. Inclusive, grande parte dos textos mais elevados e geniais da literatura hebraica se baseiam nesse tipo de repetição. Então, isso não era visto dessa maneira, tá? Não é visto como nossa, esse cara não sabe escrever, falou 3 palavras para dizer a mesma coisa. Não, tá? Então, vou dizer, não, são 3 palavras que significam a mesma coisa. Eu não quero trazer um julgamento muito pesado aos meus irmãos, mas eu também acho que essa interpretação está errada. E por quê? Porque no Novo Testamento, não só há cânticos cânticos voltados para Deus que não são salmos. Então, obviamente, alguém compôs em algum momento, e alguém pode dizer assim, não, mas esses estão consagrados, porque estão na Bíblia. Mas parece que havia muitos outros que estão por aí, perdidos. Não só tem isso no Novo Testamento, como também tem o próprio texto bíblico, às vezes usando poemas que eram voltados para outros deuses, para ressignificá-los e apontar para Deus. Eu nem estou falando para a gente fazer isso no culto, tá? Não estou falando isso. Tem igreja até que faz, mas eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo que esse preciosismo, ele não está no Novo Testamento, entendeu? Então, às vezes, pegar esses textos do Antigo Testamento, que são assim, bem incisivos sobre as regrinhas do culto, e buscar esse mesmo tipo de regrinha para o culto do Novo Testamento, você não vai achar. Não vai achar. Significa que vale tudo? Não, porque o Novo Testamento tem também leis sobre o culto, ou determinações sobre o culto. Não vale tudo, mas certamente não é uma expressão
tão rígida como essa do Antigo Testamento. Tá bom? Tudo bem, gente? Até por só um pouquinho, já deixa eu falar. Até por uma outra questão importante que a gente vai tratar mais a partir da próxima aula, que no Novo Testamento há uma questão muito séria sobre obras da lei, que é uma questão sobre as obras que distinguiam o povo judeu dos outros povos. Isso era muito importante para o Antigo Testamento. E para o Novo Testamento isso não é nada importante, nada importante. Então muitos desses elementos eram elementos para diferenciar o culto judeu, hebreu, dos cultos dos outros povos. E isso era um problema na época. Mas para o Novo Testamento isso é menos problemático. Porque a ideia do Novo Testamento é que todos os povos sejam o povo de Deus, mesmo que continuem sendo seus povos. Tudo bem? Entende? Eles continuam sendo o povo que é. Então Paulo dá um princípio muito legal. Ele fala assim, olha, o culto deles lá tem comida. Não vai lá comer. Não vai lá comer. Porque quando você come lá, você está entrando em comunhão, do mesmo jeito que você está entrando em comunhão com o come da ceia, que também é comida no nosso culto. Então, se o cara ofereceu comida como sacrifício para algum ídolo e te vendeu no mercado, come, de boa, não tem problema, nem pergunta. Agora, lá na mesa deles, não. Entendeu? Que era um princípio para diferenciar o culto pagão do culto cristão. Mas não é um princípio para diferenciar o hebreu do gentil. E isso que é a questão. Vários desses elementos tinham esse princípio, e o Novo Testamento faz uma superação disso. Por isso que ele não é tão específico. Porque várias questões serão questões mais localizadas. A própria língua dos cânticos. Né? A própria língua dos cânticos, cada um vai cantar na sua língua. E língua é cultura, e cultura carrega outros significados. Né? A gente canta alvo mais que a neve e nunca nem viu neve. A gente viu, né? Porque pelo menos a gente vê no cinema, vê na TV, a gente sabe. Mas imagina como isso era cantado no passado, alvo mais que a neve. O que é neve? Não sei, cara. Clara em neve? Eu não duvido que alguns irmãos do passado pensavam em clara em neve. Entendeu? Então tem isso. Fala, desculpa, eu já estou viajando aqui. Fala, Juliano. Acho, não precisa olhar como legalismo? Depende. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O nosso exemplo como igreja. Bons anos atrás, a nossa igreja mãe, que plantou essa igreja aqui, tinha um culto absolutamente diferente do daqui, né, Carlão? Completamente diferente. Mas isso era o jeito deles. Nunca impuseram aqui nenhuma restrição, né, Carlão? Sempre deixou a igreja aqui desenvolver como ela achasse que fosse mais adequado. E lá tinha um culto completamente diferente. Aí não é legalismo. Porque as igrejas, elas têm o direito de celebrar de um jeito que é típico dela. Elas têm o direito de fazer isso. Entendeu? Agora, quando diz Deus está dizendo que não é dessa maneira, quando Deus não está dizendo, aí é um problema. Se Deus está dizendo, tudo bem, mete o pau. Mas se Deus não está dizendo, né? Então depende nisso, tá bom? Depende nisso. Certo? Terceira discussão. Essa terceira é que é a mais... Gente, essa aqui já deu longo. A terceira é que é polêmica, gente. Sobre casamento misto e divórcio. E é aqui que eu vou divergir do Gordon Fee. E eu já vou falar para vocês. É porque tem uma questão muito complicada, que nós não abordamos, nem eu nem o Carlos, nessas aulas, porque nós não tratamos dos livros de Esdras e Neemias. Então, se tratássemos, abordaríamos essa questão. Tratamos do livro paralelo, Ageu e Zacarias, né? Mas agora eu não vou ter ponto de correr, vou ter que lidar com essa questão aqui. Nem sei se o Carlos concorda com isso, mas depois, em Esdras e Neemias, ele corrige. Sobre casamento misto e divórcio. Esse é um tema bastante polêmico nas leituras do texto bíblico sobre o pós-exílio. Vamos lá. Isso. Só uma coisinha, gente, que eu esqueci de falar. Tem a questão dos dízimos aqui, né? Que está dentro da discussão dos sacrifícios, tá bom? Está dentro dessa discussão.
elas estão juntas ali, tá? Essa discussão dos dízimos, às vezes a gente usa, né? Vocês me roubam quando com os dízimos e nas ofertas, tal. Mesmo problema. A gente faz uma tradução direta do dízimo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Novo Testamento, a não ser Jesus falando lá para os mestres da lei, para os fariseus sobre dízimo, o Novo Testamento não fala de dízimo, tirando ali. Ele fala de ofertas para o sustento da obra, para o sustento do ministério. Mas ele não fala sobre dízimos nos termos do Antigo Testamento. E Jesus ali estava voltado para os judeus. O que isso significa? Significa que nós temos o compromisso de sustentar o ministério, né, de Deus, a obra de Deus. Nós temos esse compromisso. Mas esse compromisso não está nos mesmos termos da lei, porque a lei é outra coisa. Como nós fazemos então? Há um argumento que diz que o dízimo, na verdade, é anterior à lei. E de fato é. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Isso foi anterior à lei. De fato é. Há um outro argumento que diz que, apesar de não ser repetido no Novo Testamento, há leis que não são repetidas no Novo Testamento, mas elas fazem parte do código moral divino. Por exemplo, a lei do incesto. A lei do incesto não é repetida no Novo Testamento, mas é condenável da mesma maneira, né? Então, esses são argumentos de quem fala, não, o dízimo, no padrão do Antigo Testamento, continua vigente para o Novo Testamento. Outros dizem que não, que o padrão do Novo Testamento é outro, é a liberalidade e a generosidade. Então, você não é pautado mais por aquela cota, mas você é pautado pela generosidade. Então, o que na verdade é mais exigente até do que menos. Então, há esse debate. Como eu faço pessoalmente, aqui na igreja a gente não conta o dízimo de ninguém, não fica olhando assim, será que você está dando 10% certinho? A gente não vai nada disso. Mas eu, quando oriento os batizandos, eu sempre falo isso dessa maneira. Eu falo assim, o meu padrão pessoal, lá em casa, eu e a Nath, porque eu sei que ela faz isso também, nós fazemos o padrão mínimo da 10ª parte. A gente parte dali, entendeu? A gente parte dali. Mas eu não tenho um texto bíblico para dizer que você tem que fazer desse jeito, né? A minha interpretação em Cristo há uma exigência mais profunda, por causa, não adulterarás, mas quem olha já adultera, não matarás, mas quem odeia já mata, entendeu? Há um acirramento dessas exigências, mas ela é baseada num relacionamento e numa transformação do coração. Então, esse é o padrão que eu sigo, mas isso é uma interpretação que eu faço para a minha conduta, tá? E um acordo assim que eu faço com Deus. Tá bom? Se você pedir para eu demonstrar biblicamente que é dessa maneira que você deve fazer, eu não sei. Eu não acho que o Novo Testamento fale isso. Tá? Não acho. Mas aí também vai da sua consciência. Certo? Eu acho, na minha consciência, eu acho que isso é exigido de mim. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Tá. Vamos lá. Então, assim, quando as pessoas usam esse texto aqui do dízimo, tragam todo o dízimo à casa do tesouro. A gente não tem casa do tesouro aqui não, gente. Tá bom? A casa do tesouro, ela nem existe na verdade mais. Porque eu ia falar, está no banco, mas nem está no banco, porque o pessoal dá por Pix. A casa do tesouro é uma linha de código hoje. Ela não é, então, assim, não tem como aplicar esse texto, tá? Não existe isso, tá bom? Então, é a generosidade, a liberalidade, tá bom? Beleza? Vamos lá, seguindo a terceira discussão. Agora sim, casamento e divórcio. A polêmica não é sobre a lei do divórcio e do casamento. A polêmica é sobre o que está sendo dito em Êxodo, Neemias e aqui, tá bom? Versículo 10. Do capítulo 2. Gente, eu pulei, né? Não, tá certo? Não, eu pulei, eu fui para o 3. Eu pulei, falei do dízimo, o dízimo está no 3. Desculpa, gente, mas já está adiantado. Olha aí que beleza, né? Desculpa, gente. Aqui, ó, no capítulo 2, versículo 10. Não temos todos um único Pai? Não fomos todos criados por um único Deus? Por que então quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa detestável cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros.
que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Eu já sei o que aconteceu, queridos, eu fiz uma confusão aqui. O dízimo está separado mesmo, é que eu não estou usando minha Bíblia hoje, eu estou usando isso aqui, ó. E aí eu estou perdido, e eu botei o capítulo errado aqui, li, bati o olho, falei, eu esqueci de falar do dízimo, aí entrei, desculpa, meus irmãos, uma confusão. Agora está tudo certo, capítulo 2. Ele está falando aqui sobre o casamento dos homens com as mulheres que adoram deuses estrangeiros, as mulheres ali da terra. No retorno, a gente sabe que isso é um problema porque está sendo dito lá em Esdras, no capítulo 9 e capítulo 10, e lá em Neemias, no capítulo 13, do problema destes homens se casarem com as mulheres estrangeiras, ok? E aí, o que acontece lá? Eles expulsam as mulheres de casa, certo? Eles expulsam, mandam elas de volta para suas casas. Isso em Esdras. Em Neemias não fala nada, só vem a crítica e acaba. Mas em Esdras eles expulsam essas mulheres, elas voltam para casa, tá bom? E aí, como a gente costuma ler esse texto? Pureza, Deus está pedindo pureza do povo e eles estão sendo puros, estão mandando as mulheres embora. Essa é a leitura que a gente mais faz. Mas continua o texto aqui, em Malaquias. Versículo 13 agora. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita das suas mãos com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre vocês e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse sua companheira, mulher da sua aliança matrimonial. Acaso Deus não os fez um, com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus dos Exércitos. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham cuidado, não sejam infiéis. Olha que estranho, né? Ele fala, vocês se casaram com mulheres estrangeiras. Aí depois ele fala, e eu tenho contra vocês que vocês abandonaram a mulher da sua mocidade e se divorciaram delas. E por isso eu não aceito sacrifício. A leitura do Gordon Fee esses homens eram casados com mulheres judias, se separaram delas para casar com mulheres da terra. E aí Deus está contra eles. Então eles têm que fazer o que foi feito em Esdras, abandonar essas mulheres e expulsá-las de casa. Mas não é exatamente esse o problema lá em Esdras. O que você vê é um povo que se casa ali, que mistura ali. Inclusive um povo que tinha ficado, nem é só o povo que volta. Não parece que ele teve uma mulher antes apenas. Com certeza esse caso também acontece, tá? Gente que abusava da lei do divórcio para abandonar a mulher e se casar com uma outra. Tudo bem. Mas não é esse os casos todos. Há uma leitura mais moderna de Esdras e Neemias que presta atenção em um detalhe nesses dois textos lá desses livros. Que nesses textos não é Deus que manda eles fazerem isso. Quem manda é Esdras. E em Neemias, é Neemias que fala. Neemias nem manda, ele só fala. Deus não aparece mandando eles fazerem isso. E aí, quando você faz o conflito, e assim, o povo o tempo todo fica falando, não, vamos fazer como a lei, vamos fazer como a lei. Mas quando você coloca em conflito o que a lei diz e o que eles estavam fazendo, não é exatamente a mesma coisa. Porque a lei, por exemplo, fala de Raabe vivendo no meio do povo e se casando. Aí não é a lei, já é o livro de Ruth, mas que eles tinham, fala de Ruth mesmo se casando com gente do povo. Ou se você quiser um texto que fala do contrário, de uma mulher se casando com um homem estrangeiro, tem Urias, não é? Que era heteu e era casado com uma mulher judia. Então, não parece que tem um grande problema. Qual que é o problema aqui então? E aqui eu acho que não é exatamente o que o Gordon Fee está falando. Deus está tratando de dois problemas. Primeiro, presta atenção, aqui o texto é diferente. Ele não começa com Deus fazendo uma acusação e vem uma pergunta. Ele começa com Deus falando uma coisa, depois ele faz a acusação e depois vem a pergunta. Primeiro ele fala da coisa terrível que foi feita, não sei o que lá e tal, e tal, e tal, e tal. Depois ele fala, eu tenho contra vocês uma coisa, que vocês abandonaram a mulher da mocidade de vocês. Me parece que Deus está concordando que esse casamento com mulheres estrangeiras leva
ao culto aos deuses estrangeiros, porque algum tipo de comprometimento da sua fidelidade estava acontecendo ali. Ele tinha que abrir mão de alguma maneira. E, inclusive, ele cita aqui que o que Deus quer é uma descendência dedicada a ele. Então, você está tendo pouco compromisso com a descendência, com o resto do povo, com a continuidade do povo. Contudo, Deus não parece aprovar que abandone essas mulheres e mande elas voltarem para casa, porque elas são suas mulheres. Inclusive, ele está dizendo que isso é uma violência. Eu odeio o divórcio e o homem que se cobre de violência. E corrobora para essa ideia o princípio do Novo Testamento, em que Paulo fala, se você está casado com alguém que não é crente, lá em 1 Coríntios capítulo 7, e ele consente em viver contigo, não abandone. Não abandone. Então, qual que é a questão aqui? Me parece que a questão aqui é essa corrupção do culto que acontecia nesses tipos de casamento e que faziam com que a descendência não fosse uma descendência dedicada a Deus. Que, portanto, Deus está falando, o que você deveria fazer, já que você já está casado, é se comprometer com o culto de Deus. Então, esse que é expulso, que ele fala assim, sejam expulsos, né, no versículo... Me ajuda aí, gente. 12. Que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, parece que é o que consente com a adoração aos deuses estrangeiros, que está no versículo anterior. E não todo homem que está casado com uma mulher estrangeira. Entendeu, gente? É a ideia do eu e minha casa serviremos ao Senhor. Afinal de contas, ele tinha essa autoridade lá naquela época. Tudo bem? Porque há muitos e muitos exemplos no Antigo Testamento de homens judeus fiéis que se casaram com mulheres estrangeiras. E ainda que não fosse recomendado, essas se convertem, se submetem a Deus, né? E aí caminham nessa questão. Entende? Isso é meio polêmico. Há quem tenha a leitura mais tradicional de Esdras e Neemias. Eu acho que faz sentido essa leitura mais moderna. Mas eu não estou totalmente fechado para quem me convencer do contrário. Eu só acho que esses pontos são muito tensos, sabe? Então, o texto claramente está dizendo, não case com mulheres estrangeiras. Mas ele não está dizendo, você que já casou, agora manda elas embora. Certo? Porque Deus literalmente está dizendo, eu odeio o divórcio. Entendeu? Bom, para nós... tanto faz, porque Paulo já deixou muito claro que não é para divorciar nesses casos, né? Para nós está tranquilo. Mas eu acho que, dados esses exemplos do Antigo Testamento, e dado esse detalhe literário de Esdras e Neemias, eu acho que faz sentido. Lembrando que essas histórias de Esdras e Neemias estão no final dos livros. O que deixa esse gosto também agridoce. Puxa, vitória, construímos tudo, mas olha lá, o povo ultrapassou, né? É essa a interpretação que muitos têm atualmente. Quem quiser a interpretação do Gordon Fee, ele coloca lá no livro dele, eu já coloquei aqui, né? Quem quiser uma interpretação divergente, procure o vídeo sobre Malaquias do Gospel Project, tá? E o Bible Project, obrigado. Existe um Gospel Project também, não existe? Não? O Bible Project, obrigado, é isso mesmo, Bible Project. Tem em português, tá bom, gente? Bible Project BR tem lá. E o de Malaquias, inclusive, quem narra é meu primo. Eu estava lá ouvindo, de repente, meu primo está narrando. Mas, veja o de Esdras e Neemias também. Ele explica melhor essa história. Essa é outra interpretação, tá bom? Eu acho que ela faz sentido. Tá? Eu acho que ela faz sentido. Mas eu também não estou 100% aí, eu fico indo de um lado para o outro nesse assunto. Tá? Tudo bem, gente? Nossa, vamos lá, vamos terminar, vamos lá. Aí, a quarta discussão é sobre cansar, as palavras que cansam Yahvé, né, a partir do versículo 17, né, que eles fazem o mal, eles abandonam a Deus e eles oferecem sacrifícios que são inaceitáveis. A quinta discussão, capítulo 3, é o clamor para que eles retornem a Yahvé, e ele diz que eles estão faltando com a justiça, justamente roubando a Deus, roubando o dízimo, né, que eu já falei sobre isso. E a sexta discussão é sobre falar rispidamente com Yahvé, com o Senhor, né, que fecha essas discussões todas, é o último
ciclo aí, tá bom? Eu estou passando rápido por essas porque eu quero destacar o final aqui. Porque no final tem a promessa do Senhor, tá bom? Ali no capítulo 4, a partir do versículo 4. Ele diz assim: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que lhe ordenei em Horebe para todo o povo de Israel. Citando Moisés. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Profeta. Então, ele está falando, lembre-se da lei e dos profetas, certo? Que é uma forma de conectar todos os escritos bíblicos. Ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Isso é, gente, uma promessa messiânica, a promessa sobre o que Cristo mesmo fará, ou faria, já fez, né? Faria, tá? O dia do Senhor, que é antes visto como uma questão que o povo quer, mas é também juízo, para aqueles que estiverem fiéis, não é um dia ruim, é um dia de salvação, certo? E esse dia de salvação é um dia maravilhoso. Olha o versículo 2 desse capítulo, volta um pouquinho, ó. No versículo 1 ele fala que da fornalha, que ele vai queimar os ímpios e tal. No versículo 2 ele fala: mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto que aponta para Jesus de uma maneira muito curiosa. Porque ele diz que esse sol da justiça, esse rei chamado de sol da justiça, ele virá trazendo cura nas suas asas, né? E aí a gente sabe várias coisas sobre Jesus, e uma delas que a gente sabe é que ele não tinha asa, né? Mas a expressão usada aqui é a mesma expressão lá da orla das vestes. Lembra da orla das vestes? Que fala lá em Deuteronômio, que é para amarrar um cordão na orla das vestes dos homens, que é o sinal da aliança. Lembra lá a mulher com fluxo de sangue que vai e toca na orla das vestes de Jesus? Por que ela vai lá e toca na orla das vestes de Jesus? Porque Malaquias profetizou que o sol da justiça trazia cura nessas orlas. Aí ela vai lá e toca. E o que acontece? Ela é curada. Por isso que Jesus fala que a fé dela salvou ela. Não é a fé nela mesma, não é a fé na orla, não é a fé no como é que chama esses negócios? Na relíquia. Não é a fé na relíquia. É a fé na profecia de que Jesus era o sol da justiça que trazia cura nas orlas. E aí, tocando ali, ela seria curada. Entendeu? Então, há essa promessa da salvação para Israel. Tá? E essa última profecia, que fala, ele fará com que o coração dos pais se volte para os filhos, quem é ele nesse texto? Quem é ele? No texto, esquece o Novo Testamento. Nesse texto, quem é esse ele? Ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos. Hã? Não, é o Senhor. É o Senhor do dia do Senhor. Ele fará. Então, essa profecia de que aconteceria, acontece mesmo em Jesus. Não é? Pode ser o profeta Elias também, você tem razão aqui, né? De ser apontando para João Batista, de fato, você tem razão aqui, porque Jesus fala que João Batista é o Elias, né? Você tem razão. Essas profecias todas, elas se cumprem ali, e ao final do Antigo Testamento, meus queridos, ela está formando, ela está solidificando as convicções do Antigo Testamento na convicção da vinda do Messias, na esperança da vinda do Messias. Certo, meus queridos? Tudo bem? Entenderam? Falei que era simples, mas tem várias complicações, né? Qualquer dúvida, meus queridos, perguntem, falem comigo, tá bom? Fala, irmã Fátima. Certo. Então, como no Novo Testamento, Jesus fala que esse Elias que haveria de vir é João Batista. Jesus fala, Elias já veio e vocês fizeram com ele tudo o que vocês queriam, né?
Elias é João Batista. Então, esse profeta Elias que viria é João Batista, certo? Que vem preparar o caminho do Senhor. E, de fato, no Novo Testamento, essa profecia fala disso, né? Ali no... Quer ver? Abre a sua Bíblia aí. Gente, eu estou me confundindo todo nessa Bíblia aqui. Vai lá em Lucas... Lucas, capítulo 1. Olha lá, ó. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Aqui é o anjo do Senhor aparecendo a João Batista. Aparecendo a Zacarias para anunciar João Batista, tá bom? Então ele está falando com João Batista, versículo 17. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Certo? Então essa que é a questão aqui. E bom que o Juliano me lembrou, inclusive você pregou esse texto, né? Vai pregar hoje de novo, ainda bem que você me corrigiu, então, para eu não falar besteira aqui. E daí ele está falando de João Batista aqui. Eu confundi aqui a profecia, meus queridos, que é... Gente, nunca mais eu trago o celular para fazer isso. Meu Deus. No capítulo 3 que ele fala, né? No dia em que eu agir, no versículo 17, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. Aí no versículo 1 ele fala do que acontece com o ímpio, e no versículo 2 ele fala do capítulo 4, né? No versículo 1 o que acontece com o ímpio, no versículo 2 ele fala o que acontece com o justo. E aqui é que ele está, de fato, atribuindo versículo 1, pois certamente vem o dia ardente como a fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, o que está chegando ateará fogo neles, o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum para eles, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo curas de suas asas, e vocês sairão como bezerros bem alimentados, depois esmagarão os ímpios que serão como pó sobre o solo dos seus pés, no dia em que eu agir. Então aqui ele diz que ele vai agir, e essa profecia é sobre Jesus, o que faz com que seja uma profecia de que Jesus é Deus mesmo. Era esse o ponto que eu queria pegar e eu confundi aqui a profecia. Certo, meus queridos? Agora sim. Vamos orar? Tomar café? Eu sei que eu atravessei o tempo, mas a gente dá tempo para vocês tomarem café, tá? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, obrigado pelo seu amor, a sua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cura e salvação para nós, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe nesse culto que prestaremos agora, que seja um culto de fato dedicado ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.